E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos, dar continuidade ao nosso conteúdo de propagação de calor. A gente irá estudar, outro tipo de propagação de calor, a irradiação ou radiação térmica, também é denominado dessa forma, tá bom? Ou irradiação térmica também, tá? Bom, vamos lá conceituar o que é irradiação, ou esse tipo de propagação de calor, beleza? Bom, vocês podem perguntar, professor, mas o que é irradiação térmica, A irradiação é o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas ondas de calor ou calor radiante. Ou seja, vamos ver aqui na nossa imagem aqui, o funcionamento, o processo que ocorre a irradiação, Bom, temos aqui, ó, vou colocar um vermelho que a gente visualizar melhor, o processo de radiação solar, Pois bem, vocês podem se perguntar, professor, mas como é que funciona essa radiação, Porque vocês podem perceber, mas professor, é um tipo de propagação, Mas não está tendo contato, entre aqui, por exemplo, a Terra e o Sol, Como é que a irradiação se propaga? Pois bem, a irradiação ocorre tanto em corpos ou em fluidos, quanto no vácuo, ou seja, quando não há material. Então, professor, é por isso que ocorre esse processo de radiação, A troca de calor entre o Sol e a Terra, porque eles estão no vácuo, Então não faz necessário haver um contato, entre eles para que haja a troca de calor. Neste caso, ao contrário dos outros processos, de propagação de calor, como a condução e a convecção, a radiação permite a transferência de calor mesmo que os corpos estejam separados por vácuo, ou seja, separados por uma região em que não há matéria alguma. Logo, a gente tem como exemplo, por meio dessa radiação, emitida pelo Sol, que o calor chega à Terra, assim propiciando a vida em nosso planeta. Essas ondas atravessam o espaço sideral, onde o mesmo pode ser considerado um vácuo. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas, essas ondas de calor, ela no caso aqui da propagação entre a Terra, e o Sol, elas ocorrem no vácuo, O vácuo, como a gente já denominou, é uma região em que não há material algum, beleza? Bom, mas vocês podem perguntar, professor, mas é só o Sol que propaga calor por radiação? Não. Na natureza, todos os corpos da natureza propagam radiação, incluindo o corpo humano. Só que, é importante ressaltar, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a intensidade de propagação de calor por irradiação, É por isso que o Sol ele tem uma grande propagação de calor por radiação, Já, a nossa temperatura como é menor, a gente propaga menos calor, por irradiação, tá bom? Bom, agora a gente vou mostrar aqui para vocês uma animaçãozinha para ficar mais evidente, como é que ocorre este procedimento, nesse processo de propagação de calor por irradiação, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu trouxe aqui um pequeno exemplo, para de ilustrar, a propagação de calor por irradiação. Aqui, o caso da estufa, tá? Nesse caso, a radiação ocorre, na estufa. É muito simples, a irradiação, solar, entra, e esse material transparente opaca o calor, para o calor. Então as ondas eletromagnéticas, entram, e a luz, só a luz, que ela vai permear a estufa, o calor, no caso, Beleza? Então aqui é só um exemplo simples, de como ocorre esse procedimento, tá? Só para ilustrar para vocês, tá? Para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas ainda não consegui compreender.
Então vamos para a parte da nossa aula que a gente irá, né, relacionar essa forma de propagação de calor com o nosso cotidiano, né? Com fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá. Vamos lá para os nossos exemplos, né, de irradiação no cotidiano. Bom, vocês podem perceber aqui, ó, a fogueira. Opa, então vocês podem se perguntar, professor. Então é por isso que eu me sinto, né, aquecido quando eu coloco assim a mão próxima, né, à fogueira, ou mesmo à distância, né, a gente sente o calor, a propagação de calor, sem haver a necessidade, né, de colocar a mão em cima do fogo, né. É por isso que ocorre, né, esse tipo de troca de calor, né. O calor de uma fogueira ou de uma lareira chega a uma pessoa por meio da radiação, né. E também a gente pode também citar, né, o processo, né, dos alimentos ser assados, né, nos fornos convencionais, né, por causa do calor irradiado pela chama, né, também aqueles processos de assar, né, a gente assar alimentos, né, por exemplo, em fornos, né, convencionais. Aqui também tem outro exemplo, né, que é um forno, né, micro-ondas ou forno mesmo elétrico, que a gente vê também que se propaga as ondas por meio de irradiação. E outro exemplo que a gente tem é a lâmpada, né? As lâmpadas, além de emitirem a luz visível, irradiam certa quantidade de calor, que varia de acordo com o tipo de lâmpada. Por exemplo, em granjas, né, são mantidos aquecidos, os pintinhos, né, são mantidos aquecidos por meio de lâmpada e permanecem acesos dia e noite, nesse caso aqui, tá? Então, as lâmpadas também estão envolvidas, né, com nossos exemplos de irradiação no nosso cotidiano, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá, galera? Então, pessoal, agora já a gente chegou ao nosso final do nosso conteúdo de formas, né, de propagação de calor, né? A gente já enunciou os 3 tipos de condução de calor, mas eu separei na nossa aula de hoje, né, um resumozinho para ficar mais, né, nítido, né, para vocês conseguirem ver o que a gente estudou nessas nossas aulas, né? Desde a aula 5, né, até na nossa aula 8, né, nossa aula de hoje, tá? Então eu separei aqui, ó, um resumo dos 3 tipos de propagação de calor, né, que a gente viu: a condução, a convecção e hoje na nossa aula a gente viu a irradiação. Então eu só fiz um resumo breve mesmo para a gente só fazer relembrar, né, uma recapitulação, né, do que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? Então, primeiramente, né, eu separei aqui a condução, né? Condução, o que é a condução, né, que a gente já viu nas nossas aulas? Ocorre pela agitação das unidades submicroscópicas ao ser aquecida, onde essas agitações fazem com que o corpo fique aquecido, né? A gente viu aqui um exemplozinho que eu separei também, né, que quando né, a fonte aqui aquece, né, um determinado material, as partículas, né, as unidades submicroscópicas se aquecem. Neste momento, né, de aquecimento, ao elas se aquecerem, elas se agitam, né, assim transferindo, né, essa energia, energia térmica ao longo de todo o material, né? Essa agitação, essa vibração, elas irão se transmitir de partícula para partícula, assim até agitando, até aquecendo, né, todo o material. Bom, o próximo é a convecção, que a gente também já estudou, já conceituou, né, viu exemplos. Mas convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação de um material, como o ar ou a água, né? A gente viu também exemplos, né? As correntes de convecção, né, presentes, ó, a gente viu aqui no caso do fluido, né, da água, e também a gente viu no caso do ar, né, porque ocorre essa convecção, né, porque as partículas, né, também o ar quente sobe por ser menos denso, né, por ter seu aumento, né, por ter sua expansão, por ter expandido, e o ar frio desce porque é mais denso, né, não conseguiu se expandir. Então esse processo ocorre dessa forma, né? O ar sobe porque ele é menos denso, né, e o ar frio desce, né, o fluido aqui no caso também desce porque ele é mais denso, tá bom? E vamos aqui para o nosso último exemplo, né, foi a nossa aula
de hoje, né, pessoal, que a gente viu é a radiação, né, que é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, né, chamadas ondas de calor ou calor radiante. Né? A gente ressaltou, né, o exemplo da fogueira e também o exemplo do forno, né, que a gente já viu na nossa aula de hoje. Galera, como a gente já, né, a gente analisou separadamente, né, cada tipo de propagação de calor, eu trouxe uma simples ilustração aqui, né, onde, né, ocorre os três tipos de propagação de calor, né, a radiação, né, que a gente já discutiu que ela ocorre, né, por meio de ondas eletromagnéticas, né, que no caso que ela está correndo aqui, é no caso da nossa fogueira, né, e atrás dessas ondas, né, essa distribuição, né, ela está aquecendo, né, tanto, né, por meio da radiação, né, portanto, o bolo, né, com a água, né, onde, né, está ocorrendo uma convecção, e também aqui, né, por meio da frigideira, né, que a gente está analisando, que tem uma condução, né. Aqui é só uma exemplificação que eu trouxe para a gente, né, para a gente analisar, para a gente ver os três tipos de propagação, né, em uma só imagem, né, para ver os três tipos tudo juntos, né. Uma abordagem para a gente ver a utilização dos três conjuntos, né, dos três tipos de propagação, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Muito obrigado por ter assistido nossa aula de hoje e até a próxima aula. Valeu!